Louvado seja Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém. Você vai se perguntar, ué, bispo, domingo? Não é culto de adoração, é a nossa EBD, que está começando hoje. Depois de muito tempo, passamos um problema aqui com os obreiros rebeldes. Jesus limpou a eira, arrancou as raposas todinha, meteu fogo no rabo delas, elas saíram voadas. Lembra o que Sansão fez? Sansão pegou assim no rabo da raposa. Quem lê Bíblia sabe, é EBD. Aí acendeu o fogo e elas corriam. Aí quem aqui? Tinha que acabar com os filisteus. A raposa foi queimar lá o milharal deles, lá o trigo. Então Deus ele botou aqui fogo nas raposas e elas saíram voadas. E muitos anos mesmo. Os rebeldes causaram impacto, mas Deus ele deu vitória. Nós estamos hoje aqui com o nosso obreiro Marcos Paulo. Ele ainda está para chegar, mas vamos começar, amém? Então EBD, estudo da palavra, amém? Se você quiser pegar a Bíblia aí, o papel, um caderno, uma caneta, para anotar os versículos, é aula, estudo, não é pregação, amém? Embora o Espírito aqui tenha liberdade para falar mistério, para entregar visões e revelação, mas é estudo da palavra, amém? Que aqui não tem nenhum brabo, dá para nascer um brabo na terra, para falar assim, Espírito Santo não me usa, tá para nascer, eu queria ver esse, se tu conhecer tu me apresenta, esse é brabo mesmo, mas porém estamos aqui, nesse primeiro dia, hoje é dia 22, né? 22 de junho, dando início, quem vai dar aula hoje, pertencente do corpo docente da igreja, falei bonito, né? Corpo docente, a bispa Gessilane, amém? Vai estar no próximo domingo, estaremos aqui, será o bispo e a bispa que estará dando a doutrina, o estudo da palavra, amém? Deus abençoe tua vida, pode pegar tua Bíblia se quiser acompanhar, mas agora nós vamos estar orando, amém? Para estar dando início, eu vou orar em pé, meu irmão. Se eu ajoelhar aqui, eu vou dormir. Estava lá embaixo trabalhando. Então, vamos orar. Vou estar passando para ela, amém? Essa oração bem objetiva. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado pelas suas misericórdias, Senhor, tornando depois de muitos anos, ó Pai, Rebinussi, Cominéria, Sarábia, aos estudos da Tua Palavra nesse ministério, Senhor. Também oro por todos aqueles pastores que estão passando por dificuldade com obreiro rebelde, Senhor. Tem misericórdia dos Teus ungidos que querem ensinar, mas não tem quem ouça, Senhor. Mas aqui eu louvo o Teu nome, que o Senhor levantou pessoas que querem aprender a Tua Palavra. Nós que somos aqui, Senhor, os líderes da igreja, carecemos de aprender também, porque ninguém sabe nada se não for o Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Telemanto, Cominuria, Kalash de prominência. Peleja por esse estudo, Senhor. Peleja por aqueles que querem vir, que são membros, que não são membros, para que o Teu nome seja engrandecido e venhamos todos aprender a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ser conosco, Pai. Cerca essa casa de oração com fogo. Queima toda a bruxaria aos arredores, Pai, da rua Plutão. Abençoa nossas vidas e aqueles que querem vir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma oração também.
louvor da harpa cristã, que é o 322. Eu particularmente gosto demais desse louvor, né? Que ele diz que são as santas escrituras que nos vão contar de Jesus, o qual vindo nas alturas, 322, faz brilhar das trevas à luz. Então muita gente diz que pode pegar, que eu vou entrar aqui pelo começo onde Deus me deu, de Apocalipse 22. Muita gente tem se embaraçado com estudos humanos, mas eu aprendi quando eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe dizia para nós que a nossa via de regra, de fé e de prática é a palavra de Deus e não outra coisa. Nenhum estudo que eu venha fazer, e olha que a gente estuda bastante pela misericórdia, teológico, didático, na área do ensino que eu sou formada, sou professora pela misericórdia, né, de formação, fiz o 2º grau com formação de professores, mas eu digo com todas as letras que nenhum estudo teológico está acima da palavra. Nada do que eu venho estudar fora vai estar acima, ou além, ou mais correto, ou mais perfeito do que a palavra de Deus. Porque Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir pensamentos, intenções e corações do homem, e ela penetra até a junta e medula. Então se alguém dizer, esse estudo aqui está maior, está melhor, está mais não. A palavra ela já fala por si, né? A teologia até nos ajuda, mas ela não pode nunca ser colocada acima da Bíblia, irmão. Nunca coloque a palavra de Deus acima de qualquer estudo que você venha fazer. Nunca faça isso. Eu vou ler um texto muito forte que Deus mandou começar por ali, de Apocalipse 22, versos 18 e 19. Vamos orar e vamos cantar um louvor? Vou orar rapidinho também. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Nos traz esclarecimento, nos traz a luz, nos dá sabedoria que vem do alto, porque nada somos, nada temos, se de Ti não vier e não for dado, Senhor. Seja com aqueles que estão a caminho, com aqueles que estão conosco que vão entrar, que haja cura, que haja libertação na mente dele, na mente dela, essa mente confundida, embaraçada com estudos humanos, ó Pai, que a Tua palavra, como ela fala por si só, como nós acabamos de citar, que ela venha trazer luz, esclarecimento para uma mente preocupada, uma mente turbada, Pai, com diversos ensinos que têm sido passados, que não vêm de Ti, que não fazem parte da Tua palavra. Glória a Deus. Traz à luz aquele que anda na escuridão, e a Tua palavra tem poder para fazer isso, Senhor, na tarde desse dia, em nome de Jesus. Amém? 322. Glória a Deus. Oh, glória. Baixa um pouco o fundo, pode até tirar para mim o fundo. Prefiro ser, que eu fico distraído. 322. Com a harpa cristã. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. É a morte se humilhou, tendo já vencido a lida. Deus o Pai o exaltou, nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés brilharam como os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor.
Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o pedido de rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, pensei que esse era o meu. Oh, glória. Glória a Jesus. Irmãos, abre a sua Bíblia comigo, sem mais demora. Hoje é obras da carne e frutos do Espírito, mas o que a gente vai comentar bem hoje vai ser as obras da carne. Se der tempo, a gente entra no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito não tem muito mistério não, para nós não, né? Nós somos salvos, lavados e remidos, os frutos do Espírito não tem muito mistério, mas eu quero que você abra em Apocalipse, porque Deus hoje, mais cedo, mandou entrar aqui primeiro. Antes de entrar na carta aos Gálatas, a gente sabe que a carta aos Gálatas ela é escrita pelo apóstolo Paulo, que está na sua primeira viagem missionária, a região da Galácia, né? Ele escreve para uma coletividade de igrejas, ele escreve para Listra, Derbe, Antioquia, Icônio. Ele vai escrever para várias igrejas. Mas o texto que o Senhor me dava para abrir hoje, a gente vai entrar em Gálatas 5, do 22 em diante. Mas a gente vai abrir hoje, começar com Apocalipse. Oh, glória. Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. Porque a gente gosta de falar e gosta de provar, né, irmão? Aquilo que a gente está falando, né? Apocalipse 18, é muito forte esse texto, irmão. É uma passagem bíblica muito forte. Se eu fosse você, eu guardava ela na tábua do teu coração e anotava. Antes de alguém criar ou falar alguma coisa diferente do que está na palavra, presta atenção, porque o livro de Apocalipse é um livro da revelação, a qual o Senhor vai dar para o apóstolo João, preso na ilha de Patmos. Deus vai dar para ele, escreve, né? Escreve aquilo que eu vou te mostrar, são visões espirituais. Ele recebe do trono, não é algo que sai da boca de um outro homem, não, é algo que sai direitinho do trono para o apóstolo João, e o Senhor Jesus manda ele escrever para passar para as igrejas. Ele começa a escrever nas igrejas da Ásia, mas aqui, esse texto aqui é muito forte. O Senhor me dava ele hoje, Apocalipse 22, verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, presta atenção, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas aonde? Neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras deste livro, desta profecia, palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Olha a responsabilidade de quem anda pregando heresia por aí. E da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo que se alguém tirar qualquer palavra dessa profecia, Deus vai tirar a sua parte do livro da vida. Olha como é que é sério isso. Glória a Deus. Vai tirar a parte que ele tinha do livro da vida. E ainda por cima, ele vai participar e das coisas que estão escritas neste livro, do livro da vida e da cidade santa. E vai dizer que ele vai usufruir das pragas que estão escritas nessa profecia. Então, antes de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa e dizer, disse Deus, presta bastante atenção no que está escrito aqui em Apocalipse 22, verso 18 e 29. Porque a Bíblia diz que ai daquele que tirar ou acrescentar um só cedil ou um tio a essa palavra, né? Porque a gente já escutou aí, irmãos, não tenho nada contra teólogo nem teologia, deixa eu explicar. Mas tem teólogo que está dizendo que a Bíblia está arcaica, que ela está fora do tempo, e a palavra de Deus ela é atemporal. Você abre as cartas de Paulo, parece que ele está escrevendo para hoje. Não parece que ele está escrevendo só para a igreja da Galácia. Claro que as cartas foram direcionadas às igrejas, né? E por isso que a gente prega também que texto fora de contexto
é pretexto para criar heresia. Então, quando alguém pega um texto fora de um contexto, é onde Deus me dava uma palavra teológica, que é só o Espírito Santo sentado ali, né? E Deus falando comigo, filha, fala o que é exegese. Existe a exegese do texto. É quando você pega o texto e você vai transliterar ele, né? Você vai estudar e vai trazer uma exegese, vai trazer uma aplicação desse texto. Agora, a exegese, tem o EI na frente da palavra exegese. A exegese é um contexto onde alguém pega um texto bíblico e ele torce. Onde eu li, o teólogo que escreveu disse assim, ele força o texto bíblico a dizer aquilo que na realidade o texto não disse, mas ele quer que seja dito, pegou? Isso é a exegese. Ela pega um texto da palavra, como alguns têm dito aí, tem criado alguns tipos de denominações aí, de doutrinas, né? Igrejas aí para abraçar o pecado. Ele pega e diz que na Bíblia não está escrito aquilo ali. Isso é exegese. Ele torce o texto para acomodar o seu pecado particular, porque a gente vai entrar em obra da carne. Eu estou dentro do estudo que a gente vai entrar. Já tô dentro dele. Então anota Apocalipse 22, 18 e 19 aí, você que trouxe caderno, caneta, que está me ouvindo aí, que está de posse de uma caneta, anota esse texto e aplica ele para a tua igreja, irmão. Porque tem muita gente que está dizendo coisas que na palavra, quando você vai ler, e a Bíblia diz que ela não é de particular interpretação, não. Quem vai trazer interpretação para mim, para você, é o Espírito Santo de Deus. Tem coisa que fica tão gritante, que quando você escuta, né, bispo, te dá um gelo, a gente fica gelado, a gente fica... Meu Deus, de onde essa pessoa teve a capacitação para dizer tal coisa dentro dessa passagem bíblica? Como isso? De que maneira aconteceu isso? Quando foi que isso se deu? A gente fica assim, estupefato, assustado, espantado. A gente que é amante da palavra de Deus, que a gente lê a Bíblia, a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Dizer que isso aqui pode, ainda quer torcer o grego, ainda quer torcer o hebraico, porque a gente, quando a gente vai estudar, irmão, tem palavras que a gente encontra a tradução delas no grego, no hebraico e até no latim, como eu encontrei hoje ali, para falar de chocarrices, né? No começo de Gálatas 5 ele fala de parvoíce, de chocarrices. Eu fui procurar, achei um termo no grego para parvoíce. Então anota aí, anota Apocalipse 22, verso 18 e 19, porque esse texto é um texto muito forte. Você imagina alguém que não tem conhecimento bíblico, está pregando heresia, para mim ele não conhece Apocalipse 22, 18 e 19. Por quê? Porque está dizendo que a minha parte vai ser riscada no livro da vida. Olha, isso é sério. A quem prega heresia por aí está ensinando coisa errada, irmão? A parte que lhe cabe do livro da vida e da cidade santa vai ser tirada. Para quem está entrando aí, eu estava aqui lendo Apocalipse 22, verso 18 e 19. A gente tem que estar muito atento àquilo que a gente escuta, como o bispo cansa de falar aqui, que nem tudo que sai do altar de Deus, não tem coisa que é heresia. A pessoa que gosta muito de pregar, ela tem que ter um cuidado, como nós temos, de não ficar criando coisas aonde não tem. Porque tem coisas que a gente vai ler, a gente fala assim, pô, alguém falou que Jó pecou. A Bíblia fala que por 2 vezes que Jó não pecou. Como é que alguém alega isso? Se a Bíblia está dizendo que em tudo ele não pecou. Ah, porque ele amaldiçoou o dia do nascimento, mas não está escrito isso na Bíblia. Isso é coisa de estudo teológico. Então por isso que eu falo, eu também estudo teologia, amo teologia sistemática, gosto de estudar a cognoscibilidade de Deus, palavra difícil, gosto de entrar, né, nos atributos de Deus, mas cuidado para não criar coisas que não tem. Se não tem mais revelação nova, hora, dobra o joelho e pede para Deus te dar dentro da palavra. Porque ele vai dar, irmão. Para você que é pregador, que está me ouvindo aí, porque a live é compartilhada, vai chegar nos lugares, não fica criando coisas onde não tem não, irmão, que a gente vai ser cobrado. Já pensou, de chegar um dia na hora de ser arrebatado, tu vai querer entrar na cidade santa, a tua parte não está, tu não vai poder entrar? Porque você pregou heresia? Isso é sério. Por isso que Deus mandou abrir aqui, porque heresia está dentro das obras da carne de Gálatas 5, que a gente vai entrar. Tô fora não, pode falar. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou oculto, mas escuta isso aí. Para você que fala que a Bíblia só vale de Atos dos Apóstolos para frente, que o Antigo Testamento não é nada, isso é um erro crasso. É muito grosseiro. São pessoas hereges, são pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo, são pessoas que deixaram o estudo bíblico para ficar só falando aquilo que acha, aquilo que pensa. Cuidado. Pedro, primeira epístola de Pedro,
Primeira epístola de... 2 Pedro 1. Perdão. 2 Pedro, epístola 1. Segunda epístola de Pedro 1. Olha só. Vou ler do 19. E temos muito firme a palavra dos profetas. Dois profetas. Pedro, ele está dizendo de Miqueias, Amós, entre outros. E temos muito firme a palavra dos profetas, qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, e é de Gênesis e Apocalipse que ele está dizendo, é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Cuidado, terra. Jesus de Prominaçarábia, ele alerta, cuidado com o quê? Com os ensinos dos homens, teológicos dos homens. Jesus, ele vai alertar isso, para você ter cuidado, né, com a doutrina de homens, que a doutrina ele está falando sobre os fariseus, saduceus e escribas, sabendo que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem? Espírito Santo. Então, para você que está nos ouvindo, para você que é teolólogo, que acha que sabe muito, vale Gênesis, vale Deuteronômio, Levítico, Josué, entre outros livros do Antigo Testamento. Amém? Deixa eu parar aqui que a minha esposa está dando aula. É o que eu citei aqui, né? Que a palavra nenhuma é de... Só não citei onde estava, né? Em particular, Pedro, capítulo 1. Em particular, a interpretação. Mas ela foi inspirada por Deus. A Bíblia vai dizer que foram cerca de 40 homens inspirados por Deus. A teologia nos ensinou, né? Onde eu falo que tem coisa que na teologia que vale, né? Diz que nos ensinou que são homens inspirados por Deus. E houve um período de silêncio, onde tem aquelas 4 páginas brancas da Bíblia, aí onde surgiram as literaturas apócrifas nesse período, né? Vale dizer também. Aí depois começou-se a escrever um Novo Testamento. Mas vamos deixar isso mais para frente, que mais para frente a gente vai voltar, quando a gente tiver a oportunidade de dar aula de novo, a gente vai falar quando surgiu a primeira tradução bíblica. Isso é bom a gente saber, né? Quando foi que ela foi transliterada, ela saiu do inglês para o português, do alemão para o inglês, depois para o português, quem foi que fez? Isso a gente vai deixar para o próximo estudo. Mas ela foi inspirada. Alguém perguntou para nós esses dias por que os livros de Judite, Macabeus não estão na palavra. Eu falei, eles não foram, teve um concílio, 1500 e alguma coisa, eu vou trazer depois, 1534, 1539, por essa faixa aí, houve um concílio e eles decidiram que aqueles livros não eram livros inspirados por Deus. Tem Bel e o Dragão, Judite, enfim, Macabeus, Tobias. Por isso que na Bíblia evangélica não tem esses livros, que é o período em que houve um silêncio, né? Que é chamado de esse período interbíblico, que aí a gente usa a teologia para lembrar essas coisas. E tem essas 4 páginas brancas na nossa Bíblia para mostrar nesse período de silêncio. Aí surgiram essas literaturas apócrifas, né? Que foram acrescentadas na Bíblia Católica, porque eles quiseram acrescentar só para diferenciar os evangélicos, dos protestantes, porque é assim que nós fomos chamados por ele. Teve a Reforma Protestante com Martinho Lutero Calvino. Eu não vou entrar aí não, porque eu estudo hoje sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Mas vamos lá em Gálatas 5 e depois a gente vai em Filipenses 3, 13 e 14. Abre lá em Gálatas 5, verso do 16 em diante. Glória a Jesus. Eu quero ler aqui do 13 em diante, verso 16. Vamos começar no verso 13. Amém, igreja? Eu posso ler um e a igreja ler o outro comigo?
Vou ler o 13, você lê o 14, depois eu leio o 15, você lê o 16, tá bom? Vamos lá? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A igreja, o 14. Diferente a tradução? Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Palavra forte, hein? Verso 16. Portanto, Digo, porém, está diferente da minha, vai, pode ler. vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma se satisfareis a vontade da carne. Andai em espírito, a minha não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Está com letra maiúscula esse espírito, né, igreja? E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O próximo. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Glória a Deus. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Vai lá, Marquinhos. Pode ler o 21. Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Né? Ele leu invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos escrevo, vos declaro. Como já antes vos disse, para que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Verso 24, lê lá para mim, Marcos Paulo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A minha versão está com paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Está tudo com letra maiúscula. É o espírito do homem. Nós somos tricotomistas. Corpo, alma e espírito. Há quem prega a dicotomia, corpo e alma. Mas nós somos tricotomistas. Corpo, alma e espírito. E a gente tem base bíblica para dizer que nós somos tricotomistas. O ser humano possui corpo, alma e espírito. Mas aqui ele está falando para andar no espírito do homem? Não, no espírito de Deus. Através da pessoa do Espírito Santo. É ele que vai te dar um alerta, né? Vai dizer, olha, não faça isso, não ande por esse caminho, não pega essa rota, não trilha aí. É o Espírito Santo de Deus que a Bíblia vai dizer que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? É o Espírito Santo de Deus. Onde você vê o E com letra maiúscula, está se referindo à terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, né? Que tem gente que está dizendo que não tem, que ele não fala mais. Olha, ele é uma pessoa. E ainda a Bíblia ainda vai nos alertar. Eu entro pelo Espírito, onde ele não está aqui no contexto, não. Eu vou entrar lá em Filipenses 3 e vou falar num tópico de cada vez aqui, de uns 3 ou 4 das obras da carne que o Senhor mandou frisar essa tarde. Vou ler Filipenses 3. Depois, se já quiser deixar aberto, deixa lá. Tem gente até falando que o Espírito Santo não fala mais, que Deus não fala mais assim como falava com os homens no Antigo Testamento. Cuidado, porque a Bíblia diz que há um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está escrito. Então, por isso que ele deixou que ele fala que as obras da carne, né, e as obras do Espírito, elas são geradas por quem? Quem é que vai gerar em mim e você os frutos do Espírito? É o Espírito Santo de Deus que vai gerar em você alegria, que vai gerar em você paz. Você já reparou que às vezes a tua vida está uma confusão, cheia de problemas, cheia de, né, de coisa para resolver, perseguição, e tu tem uma paz
que excede todo entendimento, você até fica feliz. Você já passou por isso? De você parar um tempo assim e falar, nossa, eu estou tão feliz, estou debaixo de uma guerra, de uma perseguição. Mas que alegria é essa, Jesus? É o Espírito Santo dentro de você. É a presença do Espírito Santo te dando paz no meio de uma turbulência. Por isso que ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, é Efésios também, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com o vosso coração. Tu quer ter essa paz? Tu quer ter alegria dos frutos do Espírito? Né? Tu quer ser longânimo, que é uma paciência desacerbada, aquela que você tem paciência para ouvir uma afronta, um xingamento, alguém pisa no teu pé, te fura, e você diz assim, vai em paz. E a pessoa toda que você reage, você fica, tá tranquilo, irmão, vai na paz. Deus te abençoe, isso é longanimidade, irmão. Que só pelo Espírito a gente consegue. Com o nosso espírito do homem é complicado, dá vontade de pá, como eu preguei um dia desses falando disso, né? Dá vontade de responder e Deus fala, opa. Aí o Espírito Santo te trava, te segura e você fala assim, por que eu não respondi isso aí? Já aconteceu isso contigo, Marcos Paulo? Por que eu não falei tal coisa com ele, hein? Por que eu não respondi essa afronta, hein? É a presença do Espírito Santo te dando alegria, te dando paz, te dando longanimidade, paciência, mansidão. Oh, meu Deus! A Bíblia diz que os mansos vão herdar a terra, não os bravos. Não os brigões, não, né? Os iracundos, que gostam de contenda, não. A Bíblia diz, os mansos vão herdar a terra. É fruto do Espírito. E a Bíblia ainda diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Qual fruto que o ser humano está produzindo aí? Vai identificar que tipo de árvore você é, irmão. Porque a Bíblia nos compara com uma árvore. Lembra do Salmo 1? Que também não estava aqui no meu contexto. É tudo que eu falo que a aula é direcionada pelo Espírito. A gente fez um trajeto, mas eu vou entrar no trajeto. Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Mas será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Vai dar fruto na estação própria. E tudo que ele fizer, Marcos Paulo, vai prosperar. Só porque ele está... É como a comparação que o salmista faz. É como uma árvore que está plantada na frente de um ribeiro. A água vai passar pelas raízes, vai dar força. Se a gente entrar na ciência, vai ter troca de seiva bruta para seiva elaborada, vai atingir as folhas e vai gerar fruto. Então, se está plantado aí ainda junto à corrente das águas, se prepara para dar fruto, irmão, mas frutos dignos de arrependimento. Frutos pacíficos, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Ele ainda vai dizer, contra essas coisas não tem lei. Quem consegue andar no Espírito, vive no Espírito, e quando ele pensa em ir, quando ele pensa em falar, quando ele pensa em revidar, quando ele pensa em pai, o Espírito Santo diz, opa, olha eu aqui dentro de você, fica quieto, não vai lá, não responde. Eu prego que Deus dá direito de resposta, mas é tudo na autoridade do Espírito, nunca na minha cara. A resposta nunca vai vir com palavrão, com xingamento, vai vir pautada, direcionada pela pessoa do Espírito Santo. Vamos lá em Filipenses 3, 13 e 14. Quem pode ler para mim aí, em voz bem alta? Filipenses 3, verso 13 e 14. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 13 e 14? É verso 13 e 14. Não, o capítulo é qual? O capítulo é 3. Então tá certo. É que funciona. Ô, glória. Não, Filipenses 3, 13 e 14. E não. Não. Você leu outra passagem. Você leu lá em... O Marcos Paulo que vai estar com Você leu em Efésios 4. É. Você leu 4. Eu sei que eu já preguei nessa passagem. Eu falei, não, essa passagem está em Efésios. É Filipenses 3, 13 e 14. Agora sim. Agora vai. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que a gente resume desse versículo? Esquecendo-me das coisas, aleluia, que para trás ficam. Prossigo para onde? Eu tenho um objetivo. O crente tem que ter alvo. Meu alvo é Cristo. Teu alvo é o céu aí? É, né? Glória. Glória a Deus. Prossigo para o alvo, que é o céu, que é Cristo. Pelo prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus. Eu tenho que me esquecer das coisas que ficaram para trás. Isso vai falar de mudança de vida e de mudança de caráter. Eu não posso ser crente e andar com uma espada na cinta, como Pedro, o apóstolo Pedro, há muitos anos andou, né? Andou com Jesus e andava com a espada na cinta. Que ele corta a orelha de Malco. Não sei se você se lembra dessa passagem, né? Você lembra, você já leu? Quando ele corta, quando Jesus vai ser levado para a cruz, né? Vai ser tirado lá do monte, estava lá no monte com os discípulos. A Bíblia diz que Pedro puxa a espada na cinta e vai cortar a orelha do soldado Malco, que tinha, diz o historiador, o objetivo de ser um sumo sacerdote e não podia ter defeito para ser. Então a gente está dizendo aqui que eu tenho que esquecer das coisas que ficam para trás e me atentar para o meu alvo. Irmão, se a gente andasse em espírito e vivesse Filipenses 13, a tua vida vai estar focada naquilo, no centro da vontade de Deus. Tu não vai sair da vontade de Deus. Você vai dizer assim, esse caminho aqui que alguém me convidou não faz parte do projeto. Porque quando Deus te chama, quando Deus te dá um chamado, eu estou falando de obras da carne e o fruto do Espírito. Então quem quer andar no Espírito, ele diz assim, esqueça-se das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação. Você é vocacionado, você é chamado, você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem algo a alcançar. Você vai se atrasar por causa de gente problemática? Você vai se atrasar porque tu está deixando a tua carne falar mais alto do que o teu espírito? O que a gente está valorizando hoje? A carne ou o espírito? O que a gente está deixando acender hoje? Aleluia. Né? Porque quando eu fui pegar em ira, Deus me deu um montão de versículos de ira, de peleja, de visão. Meu pai, falei, Jesus está ficando grande. Então a gente tem que se atentar para isso, irmão. Porque quando a gente consegue viver assim, as coisas ficam diferentes na nossa vida. Ninguém te tira do propósito, ninguém desvia você, porque você diz assim, não, eu tenho o prêmio da minha soberana vocação. Paulo, quando ele vai perto da sua morte, ele entende que ele vai, que a última vez ele se despede, o povo chora, ele vai dizer, está lá em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa, a soberana vocação, prêmio da justiça, agora a coroa da justiça me está proposta, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele sabia para onde ele ia, sabia o que ia receber. Por quê? Porque ele focou na chamada, ele focou na vocação. Ele não ficou preocupado se alguém não acredita, ele não ficou preocupado se alguém não concorda, ele não ficou preocupado se vai ser açoitado, se vai ser caluniado, se vai ser perdido. Olha que ele passou por muitas coisas, inclusive até naufrágio, né? O povo chega na ilha, ele é picado, não acontece nada, o povo fica olhando com medo de Paulo. Ué, o homem é picado por uma víbora, né? uma serpente, Como é que o senhor não morre? Não, está selado, está marcado. A Bíblia diz que se bebemos alguma coisa mortífera, não te fala dano algum. Se o Espírito Santo de Deus está entranhado dentro de você, irmão, pode te dar um prato com coisa oferecida, não vai te causar mal nenhum, e quem deu não vai ficar esperando a resposta, não vai acontecer nada contigo, porque você está cheio do Espírito Santo. Então sejamos cheios dos frutos do Espírito. É tempo, foi uma pregação que Deus me deu uma vez, é tempo de manifestar o fruto. Porque não adianta só dizer, eu falar assim para o Marcos Paulo, Marcos Paulo, eu tenho paz, eu sou longânimo, eu tenho bondade no meu coração, mas as minhas atitudes mostram o contrário. A gente está falando hoje de obras da carne e frutos do Espírito. Então não adianta eu dizer que tenho, me vestir como se eu tivesse, andar como se eu tivesse, mas a minha boca denuncia que eu não tenho. As minhas atitudes denunciam que eu estou fora da palavra. Epa, peraí. A Bíblia diz que o reino da coisa cai na mão do Deus vivo, né? No grande dia, muitos vão dizer para Deus o quê? Em teu nome eu fiz o quê, o bispo Ademir? Em teu nome eu curei. Em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz mais o quê? Expulsei demônio, o que mais que ele fez? Profetizei, o que mais? Fiz sinais. Até demônios eu expulsei. O que ele vai ouvir de Deus? Quem diz que tem, mas na hora não tem? Apartai-vos de mim.
maldito para o fogo eterno. Nós decidimos aonde nós vamos passar a eternidade e o que nós vamos ouvir do mestre. Isso é sério. A gente começou com o Apocalipse aqui dizendo que aí daquele que acrescenta, só tira ou retira alguma coisa dessa profecia, irmão. Profecia é algo muito sério. É algo que Deus revelou para o apóstolo e ele escreveu. Como é que eu vou pegar algo que foi revelado e querer acomodar um pecadinho particular e dizer que não é bem assim, não é bem isso que está escrito, porque a gente escutou um pastorzão aí dizendo, não é bem assim, porque no grego eu falei, irmão, no hebraico está errado. Mas no hebraico está errado, irmão. A Bíblia foi escrita errada. A Bíblia foi escrita, há quem diga o Antigo Testamento no aramaico, no hebraico e o Novo no grego, irmão. Foi transliterado para o grego, depois para o inglês, depois para o latim, depois para o português. Como é que eu vou dizer que está errado a língua original, irmão? Para acomodar o pecado, para acomodar o meu fruto, a minha obra da carne, para acomodar a fornicação, para acomodar o adultério, para acomodar, aleluia, a homossexualidade, que é pecado sim na Bíblia, perante a palavra do Senhor. Entra dentro de lascívia. Entra dentro de lascívia. 1 Coríntios 5,17. Quem vai lá para mim? É um texto muito conhecido também. 1 Coríntios 5,17. Aí o Marcos Paulo lê Mateus 9, 16 e 17. Vai lá. Tu lê 2 Coríntios 5,17. E Marcos Paulo, quem tá aí comigo, 2 Coríntios 5,17. O que a Bíblia manda a gente ser? Está em 2 Coríntios 5,17. E Filipenses 3, 13 e 14 que a gente já leu, né? Então vamos lá, vai lá, bispo. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ó, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho que andar em novidade de vida. Vou falar no português clássico que ele está mandando. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu fumava, eu não vou fumar mais. Se eu matava, eu não vou matar mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu adulterava, traía meu esposo, traía minha esposa, agora eu estou casado debaixo da graça do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, eu não vou cometer mais o adultério. Se eu praticava sexo fora do casamento, eu agora não vou praticar mais. Eu vou me separar para Deus e vou esperar o tempo, né? Se eu me deitava com uma mulher como se fosse homem, que é pecado, está lá no Levítico, está em Coríntios, que depois um dia a gente pode fazer um estudo só sobre isso. Só para falar sobre isso, né? Vai falar sobre homossexualismo. E que ele vai dizer para um homem não se deitar como outro homem, como se fosse mulher, ou não se deitar como um animal. Está escrito lá também, porque há quem praticasse isso. Isso está em Corinto, estava acontecendo nas igrejas. As cartas foram direcionadas. Aqui a gente falou no começo que era para uma coletividade de igreja. Listra, Derbe, Icônio. Paulo, quando chega na Galácia, é uma região da Galácia, né? Não é só uma igreja. A carta da Galácia não foi direcionada só para uma, mas para várias igrejas. Então, para ele escrever esse teor de carta, você imagina o que ele não estava vendo no ambiente, né? Eu acho muito lindo isso porque eu aprendi com Paulo, irmão. A palavra de Deus ela é toda revelada. Aí o Espírito Santo de Deus te dá, pregador, uma palavra revelada para tu pregar. Dentro da palavra você vai entrar naquilo que está acontecendo dentro da igreja. Quem te revelou foi o Senhor? Prega aquilo que Ele mandou, irmão. Deus está mandando dizer essa noite, essa tarde. Prega, entra naquilo que Ele te mandou. Não muda a mensagem porque você não vai receber a oferta de 2.000. Não muda o rolo porque alguém não vai gostar. Porque alguém vai pensar que alguém contou para você. Eu já passei por isso. Alguém contou para a missionária, ela era missionária. Alguém contou para ela o que está acontecendo aqui. Ela bateu certinho. Ah, não, isso foi contado. Tem dificuldade, a porta está aberta. Vê se tem alguém ali, amor. Tem, não? Eu vi alguém ali atrás da porta. Hein? Então tem dificuldade, glória a Jesus, de entender que o Espírito Santo revelou para você que vai pregar, né? Te deu uma palavra revelada. Eu já preguei nessa edição de Datão, Coraia, Birão. Eu falei, imagina, eu vou pregar na igreja dos outros. Número 12, essa edição de Miriam e Arão, né? Vou dizer que é Coraia, Datão e Birão, a terra abriu, tragou os três. Eu vou ter que pregar o que ele manda. Então quem quer andar no Espírito, fala no Espírito, prega no Espírito, louva no Espírito. Adora a Deus em Espírito e em verdade, João 4. A mulher vai perguntar para Jesus, né? Uns dizem que é nesse monte, outros dizem que é lá que se deve orar, em Jerusalém. Aonde a gente adora? Qual foi a resposta de Jesus? O Pai procura o quê? Adoradores que adorem como? Em Espírito e em verdade.
é no espírito, mas na verdade, andando na verdade, vivendo na verdade. Não dá pra gente querer depois ir pro céu de glória, ser chamado, passar pela cidade santa, sentar na mesa do Cordeiro, banquetear, se a gente não praticar as obras do Espírito, os frutos do Espírito, não manifestar ele na nossa vida. Então ele está falando aqui em 2 Coríntios 5,17, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passou. Aqui cabia também a gente botar, porque eu acho que eu coloquei sim, eu acho que essa passagem agora, Marcos fala, de Mateus 9, 16, 17, que vai falar de odres velhos e odres novos, vinho novo e vinho velho. Vê se é lá. Abre aí, Mateus 9, tá lá, pode ler. 16 e 17. Ninguém coloca remendo novo em roupa Não. velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão e o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficarão conservados. Glória a Jesus. Forte, né? Porque o odre era um local que era um reservatório de pele de animal, que era usado para guardar vinho para o viajante, que tinha o hábito de andar, pegar longos caminhos. Então, se ele pegasse um odre velho e botasse um vinho novo, quando esse vinho fermenta, ele vai estourar o odre. Traz isso para o mundo espiritual. Se eu pego a minha velha criatura e quero colocar coisa nova sem ter mudança, vai se romper o odre, vai se perder. Por isso que você vê muita gente que recebe o novo, mas por estar ainda praticando coisa da velha criatura, o odre dele se arrebenta e tudo que ele recebeu de novo se esvai. É por isso que você vê uma pessoa que conhece a palavra tá lá na bebedeira, tá no pagode, podia estar na igreja agora, podia estar na EBD, né? Se entregou para Heineken, se entregou para cachaça, se entregou para o pagode, se entregou para o forró. Por quê? Porque o odre permaneceu velho, querendo receber o novo. Mateus 9. 16 e 17. Então não dá para você querer ser nova criatura, como disse em 2 Coríntios 5,17. Não dá para querer ser nova criatura, ser um odre novo, botando vinho velho. Né? Eu não posso dizer assim, eu sou um odre novo. E continuar com o vinho velho dentro de mim. Não dá para caminhar assim. Se o odre é novo, o vinho tem que ser novo. Se o odre é velho, troca o odre, renova esse odre para entrar o vinho novo. Porque a gente fica assustado, a gente que prega palavras, que louva, que ensina, que evangeliza. Por que uma pessoa que conhece tanto da Bíblia? Você já se deparou com pessoas que um dia foram cristãos? Já conversou com pessoas assim? Elas às vezes parecem que têm a mente cauterizada. Ela sabe o que é certo, sabe que a prática dela está errada, mas ela prefere ficar na prática errada, irmão. O odre está velho, troca o odre para entrar vinho novo. Não dá, né? É por isso que aqui dentro de Gálatas 5 que a gente leu, foi Gálatas 5, eu comecei no verso 13, das obras da carne e fruto do Espírito. Por isso que ele está dizendo lá, glória a Jesus, glória a Deus, ele está dizendo lá que a obra da carne e os frutos do Espírito, eles vão se opor um ao outro, é o contrário, é o oposto. As obras da carne é o oposto dos frutos do Espírito. Então eu tenho que tomar uma decisão acertada ao lado de Cristo. Ou eu vou andar no Espírito, pedir a Deus para mudar o meu odre de velho para novo. Ele vai dizer depois que não se deita remendo de pano velho em vestes novas. Ou seja, aquilo que era velho, que era do passado, aquilo que eu praticava, eu não posso querer colocar nas minhas vestes novas agora. Por isso que lá em João capítulo 3, aqui também cabe dizer, Jesus está falando com Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, conhecia toda a Torá, né? Como é que Jesus vai mandar o mestre da lei, o doutor da lei, João capítulo 3, mandar ele nascer de novo? Ué, ele não conhece a Torá? Não conhece a Bíblia? Como é que Jesus está mandando ele nascer de novo? Ele tanto não entendia as coisas do Espírito, que ele disse assim, como é que eu vou nascer de novo? Eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer? Jesus falou, tu és mestre em Israel e não entende isso? Está escrito aí em João 3, depois tu pode ler em casa com calma. Marca aí, anota e lê depois, porque é muito forte. Eu posso entrar? Não, meu filho, se você tem que nascer da água e do Espírito. A água no original, que eu estava vendo lá, é arrependimento. Do Espírito é comunhão com Deus.
Porque quem nasce do Espírito tem comunhão com o Espírito, tem comunhão com Deus, ele erra menos, ele vacila menos. Se ele errar, ele já pede logo perdão a Deus, porque a Bíblia diz que nós somos todos pecadores. Quem disser que não tem pecado, temos por mentiroso. Se a gente não peca por palavra, peca por obra, peca em pensamento. E quando chegar em nascimento, eu vou entrar nesse manto de mistério. João 3, ele está dizendo para o mestre Israel, nasce de novo, filhão. Tu conhece tudo, mas tu não pratica. Tu vai para a igreja, tu vai para a consagração, tu vai para o culto de doutrina, mas tu não pratica os cultos do Espírito. Você não tem paz com teu irmão, você não é longânimo. Primeira pisada no teu pé, tu já quer partir para cima. Se tiver oportunidade, já quer usurpar aquilo que não é teu. Se tu trabalha com caixa, tu já quer arrancar uma parte do dinheiro. Ei, Deus está dizendo, sai da carne e entra no Espírito. A gente prega dá aula meio que pregando, né? Faz parte. A gente leu aqui que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo precisa se fazer novo. Nunca teve uma necessidade tão grande das coisas serem feitas novas como a de agora, irmão. Aleluia. Os sinais da volta de Jesus estão aí para quem quiser ver. Rumores de guerra. Filho contra pai, pai contra filho. A Bíblia aqui nas obras da carne, ela falou de homicídio. É um irmão matando o outro. E às vezes não mata com faca, não mata com soco, não. Ela mata com a língua. Tiago 3 vai falar sobre o poder da língua e o dever de refreá-la. Ele fala aqui de homicídio, mas a gente poderia colocar aqui o suicídio. Tem gente se matando, tem país que legalizou a injeção letal, a morte assistida. Você já ouviu, né? A pessoa toma uma injeção, bota alguém que ela quer do lado e vai morrendo aos poucos. Ela decide o dia. Quando que eu posso decidir o dia da minha morte? Eu posso ser avisada dela, porque o Espírito Santo avisou para Moisés, Deus avisou para Moisés, avisou para Paulo que ele ia partir, que o tempo dele era chegado, que ele já tinha combatido o bom combate. Deus pode me avisar. Agora, eu não tenho direito de tirar minha própria vida, como eu também não tenho direito de tirar a vida do meu irmão. Está aqui nas obras da carne homicídio. Eu entrei aqui em suicídio pelo Espírito. Tem gente se matando. E aqui ele fala que quem anda no Espírito não fica brigando um com o outro. Por que vocês vos mordeis e vos devorais? Olha o que Paulo... Imagina o que Paulo viveu. O que Paulo viu para escrever uma carta dessa, irmão? Vocês estão se mordendo aí entre os outros, se devorando. Imagina. O que Paulo para escrever essa carta? Essa carta é muito clara. Né? Gálatas 5, para você que está entrando aí agora, eu estou em Gálatas 5. Falando das obras da carne. Eu nem comecei quase ainda. Nós só falamos de ser nova criatura, né? Aí a gente leu aqui, a 1 Pedro 1,16, que eu anotei aqui, a Bíblia vai dizer, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Está em 1 Pedro 1,16. Então quem anda no Espírito busca a santidade. A minha mãezinha dizia assim, a gente precisa buscar a santidade como quem busca o tesouro escondido. Minha mãe falava isso. Mas é uma verdade. Eu falei que profundidade que a minha mãezinha falou, né? Tem coisa que minha mãe falou, Marcos Paulo, que eu me lembro. Uma delas é essa. Além da Bíblia ser a nossa via de regra de fé e de prática. Se eu deixasse a Bíblia cair no chão, minha mãe mandava eu pedir perdão a Deus e pegar a Bíblia do chão e dar beijo na Bíblia. É a palavra de Deus. Eu fui criada com esse temor. Pena que alguns se desviam, né? Mas a mesma EBD que eu assisti, todo mundo assistiu. Minha mãe levava todo mundo para a igreja. Os 7 filhos, né? Que ela tinha. Que ela tem ainda. Embora ela já faleceu, mas os 7 estão aí. Então, dentro das obras da carne, vamos entrar aqui em prostituição? Que pode se apresentar no campo físico, que é o que Deus me deu. Olha a profundidade. A prostituição, ela pode se apresentar no campo físico e no campo espiritual. Vamos entender isso? Falei, Jesus, me fala agora aí, senão eu não quero acabar tarde. Eu quero entrar aqui em 1 Coríntios 6, verso 10. Abre lá. Um leu 10, o outro leu 12. O outro leu 13. Eu marquei alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 6. Vamos falar aqui da prostituição no campo físico. Quando a gente peca contra o nosso próprio corpo, irmão. Masturbação ainda é pecado, tá? Tocar-se no seu próprio corpo é pecado. Tem gente, que isso, bispa? É obra da carne. Prostituição, a Bíblia diz que aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo.
Então a prostituição ela pode ser no campo físico, né? Tem gente que tem apetite, eu vou entrar em lascívia, que eu fui pesquisar lá. É um apetite sexual desordenada. A pessoa tem prazer desordenado, quer ter sexo com várias pessoas. Aí entra aquelas coisas horrendas que o povo faz, né? Que é chamado de bacanal e daí para baixo. Estou falando aberto porque Deus mandou, tá? A prostituição no campo físico, ela pode ser visual, você pode ter vício na internet de olhar filme pornográfico, vídeo pornográfico. Isso é uma prostituição no campo físico, tá? E que afeta o espiritual. Porque se você não sente culpa ou não pede a Deus para tirar isso de você, você vai para a casa do Senhor cantar louvor, pregar, sapatear do poder, rodar, e em casa você estava vendo um vídeo pornográfico. Você estava vendo mulher nua na revista da Playboy, não sei nem se ela existe. Você estava assistindo filme pornô, né? Ou estava pensando em fazer sexo com uma mulher que não é sua. E a Bíblia vai dizer que se só na mente, se só você olhar para uma mulher e cobiçar ela, você já pecou. Mateus 5, né? Se você só olhar para uma mulher e desejar ela na sua mente, você já cometeu adultério se você for casado. E se você for solteiro, você já praticou a fornicação. Então abre lá, 1 Coríntios 6:10. Vai lá, Marcos Paulo. 28. Mateus 5, 28. Eu vou anotar aqui. Porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5. É Mateus 5:28. Se alguém ler de novo em voz alta, para tu ficar acordado. Ô glória. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Atentou para o coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. A gente conversa muito aqui, bastante, eu e o bispo, sobre a palavra. O coração do homem ele é enganoso. Leva para o coração, pensou, o próximo passo, se ele não vigiar, é praticar aquilo que ele levou para a mente. Levou para o coração, levou para a mente, o próximo passo, se ele não vigiar, é cair com aquela pessoa. É pecar com ela. E eu estava falando para o bispo algo muito forte, que eu vou dizer aqui, dentro de prostituição. Existem pessoas que são derrubadoras de altares. Que isso, bispo? Teu corpo agora é um altar santo de Deus. É templo do Espírito Santo. Então vem alguém para tentar você, para fazer você cair. Só que a Bíblia vai dizer que se alguém destruir o templo de Deus, que é você, porque tem gente que vem para perto de alguém com a intenção de fazer ele cair ou pecar. No fundo, não tem desejo de ficar com a pessoa. Ela só quer vir para fazer a pessoa cair em adultério, se for casado, cair em fornicação, se for solteiro, cair no homossexualismo, se tiver desejo da carne, porque às vezes acontece. Mas cuidado com a carne. Porque cuidado com os derrubadores de altar que estão à soltas. E não se assuste. Alguns estão no nosso meio. Derrubadores de altar. Chega ao nível de inveja. Não tem o relacionamento que você tem. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Eliana Cândida. Vamos orar assim, em nome de Jesus, tá? Noite de vitória. Então, se alguém chamar você para fazer algo, te incitar para fazer algo que você conhece na palavra que está errado, fica ligado. É um derrubador de altar. Está querendo te jogar na prostituição. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz é o leito conjugal sem mácula, sem mancha, sem pecado, né? Aquele marido que ama a sua esposa que ama o seu marido, e esse leito conjugal não teve adultério no meio. Não teve adultério no meio desse leito conjugal. Então a prostituição ela pode ser no campo físico, de homem com homem, de mulher com mulher, de várias mulheres para um homem só, né? Tem homem que tem isso, mulher também tem. Tem que ter várias, tem que sair com várias. Isso já entrou no campo da prostituição e há um espírito que domina esse corpo. Há espíritos que vão passar a dominar esse corpo. Então esse corpo não está andando mais no Espírito de Deus. Ele está dando lugar à carne. E às vezes está no altar. Porque Deus me deu.
que tem gente que está no altar em adultério, em fornicação, em prostituição física e ainda por cima espiritual. Aonde é a prostituição espiritual? É no lugar que você tinha que dar a Deus, você dá para outros deuses. Você coloca outras coisas no lugar, no tempo, na hora que é de Deus. Aí passa a ser uma prostituição espiritual. Ele leu 1 Coríntios 6:10, não foi? Lê o verso 12 e 13 para mim, bispo. De 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Os manjares são para o vento para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse é o verso de número? Esse é o 14. O 14? Não, o 15? É, 13. Esse é o 13. Ele diz que o corpo não é para a prostituição. Ele é bem claro, né? 1 Coríntios 6, verso 13, verso 15. Você leu? Lê o 15 e o 16 para mim. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os ex-membros de uma meretriz? Forte esse texto, não, né? Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão disso dois numa só carne? Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Glória a Jesus. Glória a Deus. 18. Ele está dizendo aqui, vai. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Vai. 18. Fugir da prostituição. O meu está fornicação. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio. 1 Coríntios 6, 18. Deixa o Marcos Paulo chegar lá, peraí. Ah, tá. 1 Coríntios 6, verso 18. Na minha tradução está assim, ó. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Achou? Achou? Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ele diz que o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, verso 17. Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz o quê? Um só corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Isso ele falou para o casamento. A conjunção carnal é forte. Ele está dizendo que você quem se deita com uma meretriz, uma prostituta, está se fazendo meretriz com ela. Está sendo uma só carne com a meretriz. Isso é muito forte, né? Jesus. Imagina o que ele encontrou em Corinto. Uma hora a gente entra nas igrejas em Corinto, e dentro junto com Atos dos Apóstolos, para a gente dizer o que ele encontrou em Corinto, para dizer para você por que ele escreveu desse jeito e dessa forma para essa igreja. Que é forte, né? É um texto bastante forte e claro demais. Ele diz no 18, lá, fugir da fornicação. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo, está tudo com letra maiúscula, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, está com letra minúscula, o espírito do homem, os quais pertencem a Deus. Ele diz que o ventre são para os manjares, os manjares para o ventre. Aqui no verso 12 de 1 Coríntios 6, eu estou voltando que Marcos Paulo achou agora, hein? Ó. Quero ler o 10 aqui com vocês. Estou lendo alto para poder sair no som lá mesmo. Verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Essa passagem aqui que tem gente que está torcendo. 1 Coríntios 6:10. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A Bíblia diz aqui numa outra passagem que me fugiu onde está, que aquilo que eu deixo me dominar, eu me torno escravo. Aquilo que eu permito que me domine, que seja mais forte. Porque é fácil eu dizer assim, eu não consigo. Não é fácil? E continuar praticando aquilo que eu sei que está errado? Como a gente escuta, de vez em quando, conversando com algumas pessoas. Ai, me ajude em oração, eu não consigo largar isso. Consegue. Se você evidenciar os frutos do Espírito na tua vida, tu consegue largar a idolatria, a fornicação, a bebedice, o apetite desordenado que está lá, que é a glutonaria. Está lá, 1 Coríntios 6, irmão, anota aí, Marcos Paulo, para ler em casa depois de novo. Anota aí no seu caderno. Porque Paulo está escrevendo de uma forma muito clara. E ele diz aí os efeminados. Aí teve alguém que entrou na internet, na rede social, para dizer que não é bem isso que a palavra está dizendo. É o que então? No capítulo 7 ele ainda vai rasgar mais ainda sobre isso. Pode falar, bispo. Lê aí, 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, Marcos Paulo, lê para mim. Não, lê. Fala no microfone. 2 Pedro 3, o quê? 3 do 14 em diante. É a resposta para os afeminados que estão assistindo. Que pastor, misturado. Isso eles não ensinam. 2 Pedro o quê? 3. 2 Pedro 3. 14 em diante. 2 Pedro 3. Quem está me acompanhando e está lendo na Bíblia, do 14 em diante. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. É isso? Valeu. Glória a Deus. Como também em todas as epístolas ou cartas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, olha que forte, como também as outras escrituras na sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, estudantes, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, como no dia da eternidade. É resposta. Eu vou anotar aqui, alguns que torcem. Abre a Bíblia comigo lá. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Isso aqui a gente está só falando de prostituição, né? 2 Pedro 3. Glória a Jesus. 1 Coríntios 3, quem achou pode ler. Quem encontrou aí pode ler. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E como é que alguém destrói ou me destrói dentro de prostituição como sendo templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo que habita em você. E eu também. Como é que alguém te destrói como templo do Espírito Santo? Fala aí pra mim. O que você entende disso? Alguém querer me induzir ao erro? Alguém te induzir ao erro? Isso, muito bom. O que mais?
Você sabe que você é templo de Deus, morada de Deus em espírito. Você está na tua caminhada, na tua marcha, todo alegre, todo feliz, tá lutando, tá vencendo. Aí vem alguém que faz alguma coisa para te destruir. O que essa pessoa pode fazer para destruir a vida do bispo como templo do Espírito Santo, o bispo de Deus? Diga para mim. Proibir de fazer a obra. Proibir de fazer a obra também. O que mais? Levantar uma calúnia. Te levantar uma calúnia vai te destruir. Vai destruir você que é o templo de Deus. Ou vai tentar destruir. Mas o que Deus falou aí? Qual a resposta que Deus deu para quem tentar destruir a mim ou você como templo e como morada do Espírito Santo? Lê aí para mim no 7. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então quem quiser tocar, vê se eu entendi certo. Né? Se alguém quiser tocar em mim e você, que somos santuário de Deus, ele diz aqui, o santuário de Deus é o que é santo, né? Se alguém tocar em mim e você de alguma forma para ferir a tua santidade, vê se é isso. Ele está dizendo que Deus vai destruir quem tenta destruir você e a mim, é isso? Você leu? Tá claro aí, não tá, não tá? 1 Crônica 16, verso 20, 21, 22. Ele diz que não toqueis os meus ungidos e não maltrato os meus profetas. Mas tem gente que está tocando. Ou tentando tocar. Então quando alguém está... Esse alguém que se diz crente, que carrega a Bíblia, que vai para a igreja, que até louva, até prega, até dirige o culto, até fala em mistério, até entrega a revelação, mas quer tocar na tua santidade, na tua separação com Deus, está procurando viver guerra. Problema. Uma que está andando errado. Concorda? 1 Coríntios 16, Crônica 22. Lê para mim o 22 aí, de 1 Crônica 16, que eu repito a beça. Não toqueis em meus ungidos, e não... Olha onde ela vai levando a gente, né? Os meus profetas. Não estava no contexto, mas Deus mandou entrar. Porque eu digo que se eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Eu estou praticando, lutando para praticar e manifestar os frutos do Espírito. Se alguém tentar tocar na tua separação com Deus, bispo Ademir, se alguém tentar ferir, tocar na tua santidade com Deus, na tua separação, seja no que for, oração, túnica, veste, andar descalço, andar de cajado, falar em língua, casado. Se alguém tentar tocar e entrar naquilo que é... Aqui. É Deus que está dizendo, quem toca no templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Deixa eu voltar só um Não é vingança. Pode voltar. É palavra de Deus. 1 Coríntios. 1 Crônica 16. Aí é forte, ele adverte reis, né? Vai lá. Se tem coisa. Poder 18. Pode ler. Dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, que anda a vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação, e de um reino para o outro povo. A ninguém, voz de Deus, a ninguém permitiu, permitiu que os oprimisse, e por amor ágape, digo eu na Bíblia, deles, repreendeu reis dizendo: não toqueis, elevassure de prominarás nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Isso é Deus falando. Oh, Deus falando. Olha onde a aula está levando. Eu vou guiada pelo Espírito. Eu estou só na prostituição, né? Estou só nesse tópico. Que alguém pode tentar seduzir o outro. Ah, vamos? Ah, tua esposa está operada mesmo? Vamos ali rapidinho, não dá nem ficar sabendo. Ah, vamos aí, vamos dar uma deitadinha, vamos dar um rolé. Teu marido está na cama doente, não vai nem saber, está em casa, está internado. Vamos pá, né? Seduzir o outro. Tem gente que tem espírito de prostituição na carne. Chega com espírito de sedução que você percebe, está visível. Fica visível, irmão. Cuidado com as derrubadoras de altar, hein? E com os derrubadores de altar. Porque tem homem que tem prazer, gente que permite ser usado pelo diabo para destruir o templo de Deus que é você e que sou eu. Ali é Deus falando em 1 Crônicas. Eu adverti reis, eu adverti profetas, eu adverti a homens. Por amor de você, eu digo, não toca nos meus ungidos e não maltrata os meus profetas. 1 Crônica 16,
O bispo voltou, porque essa palavra é muito forte. Se alguém tentar tocar na tua vida como servo de Deus, é Deus que vai tirar satisfação com ele. É Deus que vai lá e dá o teu particular com quem tenta tocar em você, com quem faz você chorar, com quem provoca a sua ira, com quem tenta te aborrecer, com quem te calunia, com quem fala mal de você por trás, com quem é falso, com quem é prostituto, com quem tem espírito de sedução, vem com palavras lisonjas. A Bíblia fala sobre palavras de lisonjeiras, né? Ou lisonjas. Lá em Cantares tem a mulher prostituta que ela diz: vem, já preparei a cama, já joguei perfume, meu marido foi fazer uma longa viagem. Vem. Né? Ela fala assim mesmo lá, não fala, Marcos Paulo. Tu já passou por lá, tu já leu essa passagem, né? Ela diz: vem, pode vir. E ele vai advertir sobre a mulher de língua lisonja, a mulher adúltera. Vem! E a prostituição espiritual é onde a gente pegaria aqui só o livro de Oséias e o livro de Amós. Eu estava falando da prostituição aqui como fruto, obras da carne, dentro de Gálatas 5, para quem chegou aí agora há pouco, eu vi gente entrando aí. A gente está só em prostituição ainda. Tomara que eu consiga terminar o resto. Eu queria frisar só as obras da carne. É porque o Espírito Santo vai levando a gente para a necessidade do momento que a gente precisa dizer. Quem tentar tocar na minha vida ou na sua vida como morada em casa de Deus e Espírito, não está tocando no próprio Deus. E é Deus que está dizendo aqui em Coríntios e que disse lá nas Crônicas 16, do 21, 18 em diante, do 18 para cá, para não tocar no ungido de Deus. É Deus que está dizendo: eu vou destruir quem tenta destruir você. Por isso que tem gente que vive um embaraço na vida. Cuidado. Isso vai falar também quando a gente tem cuidado com quem anda, né, Marcos Paulo? Porque tem gente que tem a vida embaraçada e ele quer embaraçar a sua. Ele não tem comprometimento com a palavra, porque se ele tivesse, ele não cantava. Mulher casada ou mulher divorciada não cantava homem casado. Não dava confiança para homem casado. É procurar um solteiro, um divorciado, um viúvo. Não um casado. Não uma casada. Né? E vice-versa, que a palavra aqui é tanto para homens quanto para mulheres. Então não adianta, irmão, eu dizer que eu sou templo e morada do Espírito, se os frutos que eu estou manifestando não é do Espírito, são as obras da carne. E para falar de prostituição espiritual aqui, né, que eu coloquei aqui, idolatria, a adoração dividida, eu coloquei aqui Jeremias 3, Oséias 1, e o livro todo de 1 Reis, e o livro de Ezequiel. A prostituição espiritual é aquela onde o ser humano divide a adoração. Ele diz que é servo de Deus, mas ele ainda tem uma imagem de Nossa Senhora escondida na gaveta. Aqui em Ezequiel a gente encontrou Talmuz, e no livro dos reis, no livro nos livros dos antigos, lá no Êxodo, o povo faz bezerro de ouro, porque Moisés demora a descer, né? Prostituição espiritual. Lá no livro dos reis a gente vê Baal Zebub, vê Astarote. Se eu for entrar nas cartas aqui que Paulo escreve, ele vai encontrar Diana dos Efésios, Deus do Júpiter, Latona, né? A gente vai encontrar diversos deuses. No livro de Ezequiel a gente encontra também Baal, Astarote, Baal Zebub, mas a gente encontra mulheres chorando por um Deus chamado Talmuz, que ele dizia que segundo esse Deus era ele que dava fertilidade. Azerá, tem Azerá, isso aí, tem mais, se lembrar de mais pode falar. A prostituição, Oséias para mim foi muito forte quando eu estava montando o estudo, Deus me trouxe Oséias, porque Deus, para fazer comparação da prostituição espiritual do povo, ele manda o profeta se casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Porque para dizer assim, você se deita com seus amantes e depois se volta para mim na hora do aperto. Isso é Deus falando de Israel, a nação escolhida. Hoje o crente não está adorando imagem em casa, não está andando com o texto, depois vai lá ler a Bíblia, não. Hoje ele coloca coisas no horário, no dia e na hora do culto. Isso é uma artimanha do diabo. Isso é uma artimanha do diabo. E vira idolatria, porque você está idolatrando o último capítulo da novela. Aí você não vai para o culto, não vai para EBD, porque não vai para o estudo da palavra, porque hoje tem a repetição da novela que já é repetida.
Misericórdia, né? Pode falar. Meus anos fui professor também de EBD e aluno até hoje. O que mais vi no culto de doutrina é Satanás setar crente na hora do estudo da palavra. Ele seta no culto, mas uma coisa que o diabo não quer é que eu e você seja conhecedor das Sagradas Letras. Ele luta contra o homem que estuda teologia, luta, mas reminar a sabe. Se tu tirar tempo devocional na tua casa, você lê Bíblia. É guerra ou não é? É uma guerra. É uma guerra, olha. Traz o microfone aqui pro povo ouvir. Irmãos, esses tempos eu estava lendo Bíblia. Eu estou no bastidor aqui. Eu estava lendo Bíblia. Foi terça-feira passada. Falta 7 livros para me terminar a Bíblia toda pela 10ª vez. E eu não vou parar, já vou para Gênesis de novo. Eu estou meses adiantado na leitura. Eu vi Satanás no corredor da minha casa. Ele desceu como uma capa preta e se transformou num gato preto embaixo branco. E ele olhou para a minha cara com muito ódio e sumiu. Tudo que o diabo não quer é que eu e você seja conhecedor da palavra. Bispo, mas o senhor já leu 9 vezes toda, eu vou ler até morrer. Se um membro, minha esposa morrer comigo, eu não sei, alguém vai botar na minha lápide. Salmo 119, 148. Preveni os meus olhos às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Satanás, ele não tem raiva de você porque tu canta, porque tu prega, porque você dá lugar, porque você se formou em bacharel ontem, porque você leu a Bíblia toda. Satanás tem ódio de você porque você existe. Satanás tem raiva de você. Se você pecar, você pede perdão. E se for sincero, você retorna para o caminho. Tudo que o diabo não quer é que você seja o leitor da Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Demora muito para você. Também não, vou correr. Não, então aqui, a gente comentou que em Oséias, eu estava aqui comentando de Oséias, né? Eu estava comentando de Oséias, que em Oséias Deus manda ele casar-se com uma prostituta, né? E ter filhos com ela. E a gente vai encontrar também em Jeremias, a gente vai encontrar a Vale de Rinom, mulheres queimando seus filhos, né? Para Tofete. E Deus vai dizer para eles que no lugar dessa idolatria, Deus vai fazer juízo e sentença, né? Ele fala de Vale de Rinom, um lugar onde as pessoas colocavam lixo e animais mortos. E fazia trabalho de feitiçaria. E Israel tinha o hábito de, final da tarde, fazer o sacrifício e depois estar fazendo cultos para Baal, para Astarote, para Talmuz, e as mulheres chorando. E no livro de Ezequiel, acho que é capítulo 8, onde Deus tem uma passagem do buraco na parede, não é? Que Ezequiel, Deus manda ele fazer um buraco na parede para ver as abominações de Israel. É 8. Não é 8? Eu sei que eu estava relendo lá. Então, assim, você quer falar de prostituição espiritual? Pega Oséias, pega Amós 3, né? Ele diz que meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Pega o livro dos reis. E se você quiser se aprofundar mais, vai lá no Êxodo. Começou lá no Êxodo. Moisés sobe no monte, demora a descer, porque ele fica lá um tempão para escrever as tábuas da lei, os mandamentos. O povo diz assim: esse Moisés nos abandonou. Fasta-nos deuses. Aí Arão pega o ouro do povo, derrete e faz bezerro de ouro. Encontrei o rei Jeroboão que faz dois bezerros de ouro também. Então o povo de Israel já era voltado para a idolatria, irmão. Cuidado com aquilo que a gente coloca no dia, na hora. Você vai dizer: hoje eu vou para a EBD. Acontece de tudo. Para você não ir. Eu almocei, era 5 para as 4. Falei: eu vou almoçar correndo. Vou mastigar, mas a escola já estava vindo. Eu falei: eu não vou faltar, até porque eu ia dar aula. Eu ia vir amarrada, carregar, mas eu estou aqui, irmão. Responsabilidade com a chamada. Então a idolatria espiritual, a prostituição espiritual, ela tem acontecido de uma forma diferente hoje. Tem gente que idolatra o pastor, que idolatra o bispo, mas não adora a Deus mais. Um é de Paulo. Tem a passagem que fica assim: eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Ele fala assim: está pois Cristo dividido? Paulo é divertido, não. Paulo gostava, né?
chegar e... Paulo gostava das coisas certas. Ele recebia de Deus essas cartas, eu tenho certeza disso. Eu fico pensando hoje, a gente relendo as cartas, né, Marcos Paulo? Que eu reli algumas para poder estar preparando o estudo. Passei pela Bíblia, o Espírito Santo vai lembrando passagem para mim, na hora que eu estou montando o estudo ali, eu vou anotando. E eu vou me aprofundar em prostituição espiritual para pregar de novo em algum lugar que Deus já me deu. Aqui é 1 Coríntios 1 Coríntios 1, 11. 11. Leia. Porque a respeito de vós, irmão, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer isso, que cada um vos diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizados em Paulo? Então, graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Só que é. Então, aí a gente já entra no próximo tópico, que é porfias, que são contendas de palavras, discussão, disputa, polêmicas. Eu marquei aqui 2 Timóteo 2, do 14 ao 26, quem pode ler, por favor? 2 Timóteo 2, do 14 ao 26, depois eu te dou essa cópiazinha aqui, eu faço cópia e te dou para você ler em casa, tá? Se você não conseguiu anotar algum texto aí, eu te dou depois e vou dar para a menina que não veio. 2 Timóteo 2, 14 ao 26. Pode ler. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom, que serve tão somente para perverter os ouvintes. Então o texto é claro, né? Ele diz assim, não se envolva em contendas de palavras que para nada aproveitam, que só vai perverter a fé de quem está ouvindo. Porque no meio de contendas e de porfias e de discussão, estou dentro de obras da carne, para falar de porfiar, de discutir, de contender, né? E ele diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, né? Então a gente subiu e foi para lá. Tá. Glória a Deus. Você leu qual versículo aí? Versículo 14. Então, leu o 15. Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Glória a Deus. É 2 Timóteo 2, né? Eu anotei aqui do 14 ao 26. Ele leu o 15. É que eu estou abrindo aqui na minha Bíblia, eu tenho dificuldade para enxergar. Então é um problema, né? Primeira, segunda. Deixa eu ver aqui o que diz na minha tradução. 2, né? Você leu o verso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que faz o que é o obreiro? Maneja bem a palavra da verdade, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Verso 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram de quê? Da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Aqui dentro esse texto aqui tanto serve para peleja quanto serve para heresias, concorda? Porque Himeneu e Fileto vão perverter a fé de alguns, tirando alguns da fé, por causa de coisas que eles estavam dizendo, até que a ressurreição já havia acontecido. Existe no meio do servo ser fariseu. Aí o verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ele vai dizer que numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. É forte essa passagem. Será vaso para honra, santificado, idôneo
preparado para o uso do Senhor, né? E para toda a boa obra. Por isso que às vezes, eu vou dizer o que Deus está mandando dizer, às vezes tem gente que chega na igreja hoje, ele já está tão apto pelo Espírito Santo, ele já se separou tanto, mesmo com tão pouco tempo de evangelho, o Marcos Paulo está aqui de exemplo para mim hoje, que Deus já separa ele para uma boa obra. Ele já está assim, ele já é considerado para Deus como um vaso de honra, idôneo e para uso do Senhor, para toda boa obra. Ou seja, Deus vai dar para ele dons espirituais, às vezes que não deu para quem está há 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque ele se envolveu com a palavra. E ele procura andar nela. E a gente sabe que o testemunho fala mais do que 1000 palavras. Eu não preciso estar perto dele para saber disso. O Espírito Santo testifica para nós que ele está andando na verdade. Né? Que ele está lutando, fica calado às vezes, né, Marcos Paulo? Para não responder para ele. Mas aí ele está lutando, mas ele está vencendo. Porque Deus fica assim para a gente, coloca ele para dirigir, coloca ele no som, coloca ele para abrir um culto. Deus está dizendo que ele já está idôneo e preparado para toda boa obra. E não é o tempo que vai dizer, não. É a própria pessoa que se prontifica para a obra e se envolve e se embaraça com o Espírito Santo. Irmão, tem gente que se embaraça com tanta coisa, menos com o Espírito Santo. Uma vez eu preguei falando isso, que eu me trouxe agora. Se embaraça com o Espírito Santo aí de novo. Com as obras, com os frutos do Espírito de novo. Seja manso de novo, seja apto, sofredor, não espancador, não dado ao vinho, que ele vai dizer que essas são as características de um bom obreiro. Ele vai dizer lá atrás, depois, que o obreiro não seja de torpe ganância, não espancador, não dado ao vinho. Toda a obra da carne e fruto do Espírito está dentro. Paulo parece que ele escreve uma carta dentro da outra, né? Não sei se você teve essa impressão que eu tive lendo, Coríntios, lendo Timóteo, lendo... Parece que uma carta está entranhada na outra, não parece? Porque parece que o que ele escreve para a Galácia, ele está escrevendo em Coríntios, só que de uma forma diferente. Em Coríntios ele vai falar de um jeito, mas para a Galácia ele fala de outro. Mas o cerne da pregação é a mesma. É se afastar da iniquidade, é se afastar do pecado, é se afastar das coisas erradas. Que horas tem aí para a gente já partir para encerrar? 6h43. Jesus, eu pensei que ele ia dar 6. Meu Deus, a gente fala e nem percebe. Vou terminar aqui agora. Não, aqui eu já terminei. As obras da carne aqui, eu ia entrar em heresias, glutonarias, mas tem mais. Eu vou terminar só aqui, vou fechar aqui em porfias. E lascívia a gente já comentou um pouquinho, né? Que é para falar sobre a luxúria, a sensualidade, caráter lascivo, prazer sexual desordenado. A gente já falou aqui de lascívia. Então hoje a gente falou de prostituição física, prostituição espiritual. Já fechei. Falamos de idolatria, né? De adoração dividida, de porfias, que está lá, que ele fala nas obras da carne, ele vai falar de iras, pelejas, dissensões, para não ter entre vós, nem sequer se nomeie como convém a santos, as iras, as facções. Eu queria acabar 6h30, mas não deu. Eu me perco. Que aí o Espírito Santo de Deus vai trazendo para nós algumas coisas que ele quer falar que não estava aqui anotado. Então ele quer falar e ele falou, né? Ele tem liberdade, ele manda. A gente entrou, né, no tópico para falar de dissensão dentro de igrejas e a gente acabou falando de tronos, de templos, né? Porque existem pessoas, irmãos, que ela não é mais trono, ela não é mais altar. Olha, vai virar uma pregação que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora mesmo. Tem gente que deixou de ser altar para ser trono. Trono de quem? De Satanás. Tu é altar ou tu é trono? Vou montar uma pregação em cima disso, em fortão, desceu agora. Desceu fresquinho agora na revelação. Tu é altar de Deus, morada do Espírito, ou você é trono? Quem tu é? Estou falando de dentro do estudo bíblico de Gálatas 5, de obras da carne e frutos do Espírito. Tem gente que a prostituição está tão entranhada nele que ele fica com espírito de sedução e nem percebe. Que bota perfume forte, batom forte. Paulo vai advertir a igreja. As mulheres, cuidado com o frisado no cabelo, com excesso, que o adorno da mulher não seja as joias. O exterior. Tem gente que se preocupa com o exterior, mas não se preocupa com o que está aqui dentro. Excesso de vaidade. Excesso de vaidade. Falou tudo. Pensa que Deus já não tirou de mim um montão de coisa? Tirou, usava 1 quilo de maquiagem na cara. Né? Perdia 2 horas passando maquiagem na cara. É proibido? Claro que não. Hoje eu passo base porque minha pele está manchada, cheia de mancha branca.
que eu acredito que foi por causa do resultado de tratamento que eu fiz. Então eu passo uma camada de base e uma outra de base. Mas eu não me preocupo que isso não possa ser um fator primordial para a minha vida. O que tem que ser preocupação para mim é eu me adornar aqui, ó, na palavra. Eu fiquei sentada ali um dia inteiro para montar esse estudo só na parte da obra da carne. Eu não entrei no espírito ali, nos frutos do espírito, embora eles são fáceis de interpretação, né? Paz, amor, gozo, que alegria, longanimidade, bondade. Mas tem gente que não tem mais domínio próprio, não tem paciência, não sabe ser longânimo, já quer partir com o abraço. Eu escutei uma pessoa de 300 anos de evangelho, 250 como diz o bispo, que falou, não mexe comigo não, você sacudiu porque eu pego. Falou, opa, sai da carne, mano. Por isso que a gente vê a passagem de João 3 que chama muito a minha atenção, Mestre Israel está sendo mandado nascer de novo, o que ele estava fazendo? Qual era a obra que ele estava praticando? Não era fruto do Espírito, era a obra da carne. Né? O que esse homem está fazendo para Jesus ter uma conversa com ele no particular? Conversa essa que ficou famosa, né? Porque a gente chegou até nós, a gente ficou sabendo que Jesus, o mestre por excelência, manda um mestre nascer de novo. Não adianta trocar o estereótipo, frisar cabelo, botar excesso de coisa por fora. Tá muito bonito por fora e por dentro, como é que tá esse vaso? Ele diz lá, a gente leu que tem vasos de prata, de barro, de ouro, uns para honra e outros para desonra. Infelizmente tem vaso de desonra nos últimos dias. Por isso que eu digo que Paulo parece que escreveu para hoje, para agora. Então eu vou encerrar aqui agradecendo a minha oportunidade. Vou passar para o bispo dar o término, fazer as considerações finais. Irmão, no próximo domingo, às 3 da tarde, a gente vai ter o primeiro culto infantil aqui. Se você quiser trazer a sua criança, é uma tarde evangelística. Vai ter bolo? Vai. Vai ter pipoca? Vai. Cachorro quente? Já está tudo confirmado. Mas o endereço é Rua Plutão 152, Vicário Geral. Traz a sua criança para ouvir Jesus falar. Próximo aqui é o Colégio Cebolinha, o Hotel Champ. Eu gosto de falar o Cebolinha, porque você solta ali, desceu a rua, de longe solta lá, né? Então é pronto de referência ao Hotel Champ. Eu gosto de falar do Colégio Cebolinha ou a Igreja Cara de Leão. Se você soltar no ponto do Cebolinha, você chega aqui na Plutão facinho. Você dobra, soltou, não pega a reta para frente, pega a esquerda ali, dobra e chega aqui no número 152. Vai ser a primeira tarde evangelística. Eu digo que é evangelística porque o tema é João 14,6, Jesus é o caminho, como disse o meu neto, Jesus é o Salvador. Esse é o tema, né? Vai ter lá um bolo no final, um refrigerante, mas o foco é ganhar almas para Cristo, é trazer crianças. E os pais que vêm junto também, né? Também vão receber a palavra, o louvor que vai ser ministrado, a pregação. Meu neto vai pregar, o bispo vai deixar uma palavra rápida também. Vou dar oportunidade para o Marcos Paulo nesse dia, também para deixar algo da parte de Deus. Já vai se preparando, pedindo a Deus, orando para ver o que você vai trazer, tá? E dando tempo, a gente faz a EBD de 6 às 7h30. Se não der, a gente marca para o meio da semana ou para o outro domingo a gente continua. Tá bom? Não, deixa, vai ficar no outro domingo. É porque de repente vai acabar mais tarde, vai servir lanche, pode demorar, né? Deixa pro outro, né? Então tá bom. A gente deixa pro outro, né? A gente começou e vamos dar continuidade, tá? Então hoje a gente falou de algumas coisas da obra da carne, ficou faltando falar uns 2 tópicos da obra da carne para entrar nos frutos do Espírito, mas ficou bem claro hoje, né? Acho que ficou claro a prostituição espiritual e a prostituição, aleluia, no campo físico, ficou bem claro. A gente fala abertamente aqui nesse ministério, porque Deus manda a gente falar assim, porque tem gente que tem medo de falar disso, para não perder ovelha, para não perder dizimista, para não perder alguém. Não, irmão, tem que falar, irmão, porque o pecado tem que sair do meio do nosso povo. A igreja precisa voltar a ser referência para o mundo. Ontem eu falando com o esposo de uma missionária amiga minha, ele falou, bispo, tá complicado. Porque tem gente pegando prática do mundo, botando para dentro da igreja. Antigamente a igreja que saía e botava coisa lá fora. Porque se eu tenho a mente de Cristo, eu não posso pegar a coisa do mundo e trazer para dentro e dizer que agora faz parte. Não, tá errado. Ou eu manifesto os frutos do Espírito, ou eu vou praticar as obras da carne e vou para o inferno. Vestido de crente, andando que nem crente, mas vou para o inferno. Por quê? Porque os frutos não são do Espírito, que eu estou manifestando são as obras da carne. Então não adianta, eu vou fechar esse estudo dizendo isso essa noite já. Não adianta
eu me ataviar todo, me vestir todo de quem carrega o fruto, mas pelas obras que eu pratico, eu manifesto obra na carne. Não adianta. Tá perdendo tempo dentro da casa, tá se enganando, porque a Deus ninguém engana. Ainda tem homem e mulher de Deus que Deus revela. A gente vai orar aqui, irmão, aqui tem um mistério aqui de madrugada, a gente ora aqui. Quando a gente vai deitar, o Papai do Céu começa a mostrar quem é quem pra gente. Ele faz o que está em Daniel 2, que eu já decorei o versículo de tanto repetir esse versículo. Ele ainda é aquele que revela, 2:22, o secreto, o oculto e o escondido que está em trevas. E com ele mora a luz. Deus uma vez falou para Abraão, ocultaria, Deus falando com referência à pessoa de Abraão, ocultaria eu alguma coisa para o meu servo? Vou contar para ele. Vou dizer para ele que eu vou fazer isso dando com morro, estou dando por ele. É porque Deus vai trazendo, a gente vai falando. Então eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, deixa para a próxima. Se esse domingo agora aqui é o culto infantil, no outro culto a gente volta com a EBD para dar continuidade, tá bom? Para a gente falar de heresias, que é o que ficou pendente, e entrar nos frutos do Espírito vai ser rapidinho também, eu creio. Glória a Deus. É porque falar de estudo, falar da palavra é bom. E aqui tem 3 pessoas que estão aqui dentro que amam a palavra de Deus. Então a gente se perde no horário mesmo. 1 hora é pouco. É pouco. Você não pode explanar. Por exemplo, a EBD, ela é assim. Estou dando aula, mas a ovelha tem o direito dela. Não, queria acrescentar que não tem problema. Se Deus tiver, até esqueci de falar. Bispo, Deus me deu isso aqui, está dentro do estudo. Fala para o povo ouvir. Porque a EBD é isso, é onde a timidez vai sendo quebrada, você vai pegando mais, né? Pô, agora pegando o microfone e tem que puxar a roupa do cara. Como a Tia estava falando sobre os fariseus, eu lembrei também de uma passagem que o Senhor fala lá em Mateus, se eu não me engano, sobre os fariseus, para que eles limpem também o interior do prato. Passagem forte. Porque eles só limpam o exterior. Mas ele fala para limpar o interior também. Para que o exterior também fique limpo. Sim. Limpar só por fora e o dentro está todo sujo. Chama até de sepulcro. Quando Deus te dá alguma coisa, só tu levanta a mão. Aí depois vai passar para você falar para o povo ouvir ali. Entendeu? Não tem porque EBD é isso. Tem que ter isso. Eu fui numa EBD que eu fiquei assustado, era só o pastor que falava, ninguém falava mais nada, tá errado, EBD, não, tem um versículo aqui, não tem problema, às vezes eu posso citar uma coisa estimula a pessoa, ela perde a timidez, está no meio do povo, aí quando ela vai ter uma oportunidade, ela vem me segura, entendeu? Se tiver, não tem problema, só levanta a mão que nem eu ali, ó. Aqui, ó, eu sou viciado nisso, gosto de EBD. Então, os livros, na hora do estudo aqui, fica assim na minha cabeça. Eu vou lembrando. O Espírito vai casando na memória. Então, o estudo é isso. Amém? Deus abençoe tua vida. Agora eu vou visitar meu amigo ali na Penha, o Bispo Luciano. Eu disse ele que ia lá no dia 20. Hoje é dia 21? Então, botei a data errada para ele. Falei para ele que ia lá fazer uma surpresa, né? O Bispo Luciano ali em Irajá. Vou deixar nossa ovelha em casa ali. Nossa ovelha não, a gente cuida de ovelha, a ovelha é de Deus. Bispo, pastor, apóstolo não tem ovelha, ele cuida, porque o bispo também é ovelha do pasto de Deus, pastor não tem ovelha. A gente fala no sentido figurado, amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de misericórdia, obrigado por esse momento em que nós estamos aprendendo, não sabemos nada. Elebarassuri de Prominará. Não sabemos nada se teu Espírito não falar, não revelar. Estudos dentro da tua palavra. Que o Senhor continue conosco. Eu creio que o teu nome foi glorificado e vidas estão sendo tocadas a meditar mais na tua palavra, a ser conhecedores da mesma, mas também da graça, Senhor. Reminuce camanaravaceia, porque Satanás também se manifesta com muita fúria. Que o Senhor nos dê graça, estratégia e uma vida de oração, para que nós vamos estar atentos às astutas ciladas do diabo no oculto e no secreto. Ser conosco, Senhor. Abençoa-nos da mesma forma que o Senhor nos trouxe e nos leva debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, estenda a tua mão.
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem está terminado em nome de Jesus. Já foi dado as anúncias. Domingo, a partir das 3 eu vou filmar também. Amém? Aqui mesmo no Facebook do Bispo. Vamos estar aqui para a glória de Deus. Né? As crianças vão estar aqui dando lugar para o varão. Tomara que venha um monte de criança. Se vier um monte, eu tapo o culto lá para fora. O teto vai ficar em pé com o varão segurando. Amém? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.